Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Episódio 247 está no ar. Mais um Angu de Grilo pra Melhor você. comunidade da podosfera. E já precisamos começar falando que o nosso evento já é um sucesso. Angulers, os ingressos esgotaram muito rápido. O site caiu. A Simpla não aguentou a potência dos nossos Angulers. Caiu quando abriu para apoiadores, a gente abriu antes para os nossos apoiadores. Caiu quando abriu a venda geral. Infelizmente, muita gente ficou de fora. A gente teve uma demanda muito maior, eu acho, do que a gente imaginava. Eu tava confiante de que a gente ia conseguir com certeza lotar, porque a gente achei, sabe assim, fenomenal. Que o Angu de Grilo, né, a gente tem uma comunidade muito, muito forte aqui. Mas eu não tinha noção de que ia ser tão rápido ou que ia ter tanta gente ali conectada naquele momento para comprar naquele momento. Foi muito legal, foi muito emocionante ver a vontade da nossa galera de conseguir comprar, de estar lá e gente de outros estados que vão vir para viver esse dia com a gente. Então a gente está muito, muito, muito grata, muito emocionada, muito feliz. Não tinha como abrir esse episódio de outro jeito. Então, só agradecer a vocês, dizer que será o primeiro evento, a gente vai fazer de novo, vai ter que ser num lugar maior. Você aí, que tem um lugar maior para nos oferecer, pelo amor de Deus, nos ajude. Vai ter que ser num lugar maior. A gente vai fazer de novo, mas muita gente pediu, faz uma data extra. Gente, não tem como fazer data extra. É um papo de comemoração dos nossos 5 anos. Não dá para repetir a mesma conversa 2 vezes, né? Obviamente. Vai ser gravado, não vai ter transmissão online, mas vai ser gravado, vai virar o nosso episódio especial de 5 anos. Então, todo mundo vai poder ouvir e torcendo para a gente conseguir fazer outras vezes, em outras cidades, em outros estados. Então você aí, de qualquer cidade do Brasil, quer fazer um grande papo Angu de Grilo, fala com a gente e vamos colocar esse sonho aí na realidade. Muito obrigada, Angulers. Muito, muito, muito feliz. A gente até já tem um convite, mas não pode contar. Já tem até um vem aí, quem sabe. Vem aí, torcemos. Dedos cruzados. Gente, foi lindo. Ainda foi no meu aniversário, né? Tudo presente isso. de aniversário foi pra minha foi realmente um presentão. E, enfim, pela demanda, pela excitação, pela empolgação das pessoas, pela competência da Isabela e da Renata. Suamos. Pôr de pé essa produção, nossa Renatinha Novaes. E Isabela muito empenhada, muito competente também na condução, desde a ideia, desde a concepção até a produção, a execução propriamente. Então, assim, foi muito lindo ver tudo isso, né? Essa moça realizando, assim, tão, gente, mas olha, produzir evento fazendo não é pra acontecer. Mim. É só por vocês, Angulers, porque assim... Muito obrigada, tô testando, tô aprendendo. Jesus, olha, uma palma aqui para os produtores de evento, porque eu vou te contar, galera. Parabéns pelo trabalho de vocês. Dureza. Valorizem, tá? A produção audiovisual e de eventos do Brasil. Viva os artistas e as equipes que estão por trás. Mais uma vez agradecer ao Museu do Amanhã, né, pela gentil disponibilidade, né, de nos abrir esse espaço. E é isso, torcer por mais. Muito obrigada pelo meu presente de aniversário. Muito obrigada pelo carinho também no Twitter, né, ou no ex-Twitter, ou no X, no grupo, né, nas redes sociais, o afeto, os votos de feliz aniversário. Vocês sabem que agosto é um mês, para mim, sagrado, né? Quem é Anguler já sabe que agosto é um mês de contrição, de recolhimento, de silêncio, de discrição. E, bom, quero que assim seja, né? Um mês muito, muito importante, muito forte do ponto de vista espiritual.
Então é muito legal começar agosto com essa energia, com essas vibrações, e saber que tem gente que vem de outros cantos, né, do país, de fora do Rio. Os caravaners. Gente, surreal isso. Caragulers. Tudo bem que assim, É a maravilhoso desculpa perfeita para um final de semana no Rio de Janeiro, que também não é qualquer coisa a minha cidade, tá? Respeita o Rio de Janeiro. Mas, gente, muita emoção. Vocês se disponibilizando a sair, viajar para vir para cá. Vai ser muito, muito, muito lindo. Então, bora trabalhar. Um episódio VaptVupt, Pois né? é, a gente tá cheio de trabalho essa final de semana louco, uma semana louca, final de semana de comemorações, show Caetano em Betânia, aniversário de Flávia Ol, viagem a trabalho na segunda e na terça-feira. Então, a gente está gravando esse Ângulo de Grilo no sábado de tarde. Então, essa é a nossa linha temporal aqui desse episódio. A gente vai abrir o primeiro bloco. Flávia Ol quer dar uma palavrinha sobre os dados que saíram da PNAD contínua. Desemprego no Brasil chegou ao menor nível dos últimos 10 anos. Falar um pouco sobre esses dados do mercado de trabalho. E depois a gente vai fazer o nosso segundo bloco olímpico, porque, gente, se você me perguntar assim, Isabela, tem alguma coisa acontecendo no Brasil? A minha resposta é não. Só tem acontecendo no Brasil, para mim, as Olimpíadas, gente. Não tem mais nada que me interesse. Eu tô assim, ó, mergulhada de cabeça. Essa minha última semana foi a Olimpíada em Ângulo de Grilo. Só isso que teve. Então, a gente tem muita coisa para comentar. O bronze por equipe do judô. A ouro do judô da Bia, que foi muito emocionante. A ginástica por equipe, a ginástica artística feminina também conseguiu um bronze histórico, inédito. Rebeca Andrade, já 2 pratas nesse momento em que a gente tá aqui nesse episódio. Talvez quando sair esse Ângulo de Grilo já tenha até mais medalha da Rebeca, porque vai ter competição segunda-feira de solo e de trave. Então, muitas coisas pra gente já comentar desses últimos dias, dessa última semana olímpica, de muitas e muitas emoções. Então vamos que vamos começar este episódio. Flávia, fala então o que você quer falar do mercado de trabalho. Eu vou trazer os dados aqui. Nossa taxa de desemprego no Brasil recuando, né? Encerrou em 6,9 nesse trimestre, segundo trimestre do ano encerrado em junho, o menor índice desde 2014. Mas, e aí eu já quero te perguntar, o que significa isso? Que é a subutilização da força de trabalho que permanece alta. São trabalhadores subocupados por insuficiência de horas, aqueles que desistiram de procurar emprego, e a força de trabalho potencial ainda permanece alta em 16,4%. Eu quero que você explique o que significa essa subutilização da força de trabalho. São pessoas que poderiam estar empregadas, que têm condição de estar empregadas, mas que desistiram de procurar emprego, ou trabalham menos horas do que, não sei se deveriam, mas que poderiam. Qual é a diferença disso para os desempregados ou desalentados? Porque eu sei que também tem essas 2 diferenças. Arrasou com as perguntas. As perguntas já contêm as respostas. Porque a gente acha que é assim, ou é empregado ou é desempregado. Mas tem subutilização, tem desempregados e os desalentados. Então tem muitas diferenças. Sim. E eu não sei quais são, já me esqueci. Eu vou aproveitar para perguntar, que eu sei que vocês angulas também estão nessa dúvida. Então, é porque eu acho... Por que eu quis trazer esse assunto numa semana que está meio morna, né? Agora entrando agosto, vai terminar o recesso parlamentar, já terminou o judiciário. Nos últimos tempos, a gente até trouxe aqui alguma fala sobre a questão dos juros, a queda de braço lá, Lula, Campos Neto. Já dedicamos um bom pedaço de um angu aí meses atrás sobre o resultado do PIB, qualificando um pouco o que é quais são as áreas, né, que estão se destacando na atividade econômica e o que significa. E eu achei que faz muito tempo que a gente não fala sobre o mercado de trabalho e há notícias muito positivas. A gente fala muito de inflação também, né? Mas há notícias muito positivas do mercado de trabalho que eu acho que estão passando batido. Inclusive, a coluna no Globo, eu também tenho escrito pouco sobre economia, tomada que ando pelos assuntos sociais, esportivos, de segurança pública, enfim. E aí é interessante, Isabela, perguntar sobre subutilização, porque, na verdade, ainda é alta, mas também diminuiu intensamente, né? E os dados que encerram o primeiro semestre
de 2024, porque é o trimestre abril-junho, são uma evidência muito concreta do quanto o mercado de trabalho vem melhorando desde o ano passado e uma melhora que está se espalhando. Primeiro você mencionou a taxa de desemprego propriamente e a ocupação ou o emprego, e aí a gente é mais preciso falar em ocupação, porque o emprego ele tem desdobramentos e o trabalho outros, né? E a ocupação outros. O desemprego é, objetivamente, quem não trabalhou, mas procurou ocupação naquele período de referência. Normalmente é uma semana do mês da pesquisa. É porque o IBGE hoje calcula uma média do trimestre, né? Então é uma média móvel trimestral. Mas, enfim, quem não trabalhou e procurou trabalho. O que é ocupação? Alguém que trabalhou, né? Efetivamente trabalhou. E você pode, inclusive, trabalhar e procurar, mas você está ocupado e, eventualmente, buscando alguma outra coisa, não está nessa métrica do que é ocupação e do que é desocupação. Dentro da ocupação, você tem algumas categorias, né? Posição na ocupação, com carteira, sem carteira, autônomo, ou conta própria, né, como se chama, empregador, auxiliar em negócios familiares, por atividade. Aí você vai ter administração pública, indústria, comércio, serviço, trabalho doméstico e por aí vai. Militar, né, também nas categorias de ocupação. E em algumas categorias você é empregado, quando você tem patrão, por exemplo, empregado do setor privado, empregado do setor público, militar, é empregado, né? E dentro dessa gama de empregados, com ou sem carteira assinada. Dentro dessa gama de conta própria, com CNPJ ou sem. Dentro de empregador, com CNPJ ou sem. E, na verdade, a cada tópico que a gente analisa, cada linha desse conjunto de estatísticas, ele está te ensinando um determinado fenômeno do mercado de trabalho. Além disso, e essa é uma novidade da PNAD contínua, o IBGE também investiga a subutilização da mão de obra, que também é uma proxy, é uma interpretação ou um diagnóstico sobre qualidade do mercado de trabalho, porque ele vai medir o que é uma força de trabalho potencial, gente que poderia estar trabalhando e não está por algum motivo. Não está por quê? Está trabalhando por insuficiência de horas. Ou seja, é alguém que tem uma ocupação, mas que, de modo geral, essa ocupação não o remunera na necessidade que ele tem. Então, ele trabalha menos do que ele gostaria. É óbvio, nem preciso dizer que a subocupação por insuficiência de horas, ela se agrava, ela aumenta em períodos de crise econômica. Na pandemia, por óbvio, né? Tinha até gente que tinha uma ocupação, especialmente quem é autônomo, que tinha algum trabalho, mas tinha muito mais tempo para dedicar ao trabalho sem ter oportunidade. Quando a economia aquece, né, a tendência é essa subocupação por insuficiência de horas diminuir. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se a gente pensa assim, uma mulher que é dona de casa, né, que o trabalho dela é o trabalho doméstico, cuidado com a casa e cuidado com os filhos, e ela faz, sei lá, bolo para vender e fazer uma renda extra para a família. Isso seria uma pessoa que se classificaria como alguém subocupado? Ou ela é... Não necessariamente. Ou ela já é ocupada pelo trabalho doméstico? Ela é ocupada por esse trabalho que ela faz. Não é o trabalho doméstico. Trabalho doméstico, na pesquisa do IBGE, é o trabalho que as empregadas domésticas fazem. Mas as donas de casa são desocupadas? Não, isso não está medido no mercado de trabalho, no desemprego. Ela ter um trabalho home office, um trabalho em casa, que ela faz em casa, para fora, porque é o trabalho produtivo. Entendi. O trabalho
o trabalho doméstico do jeito que você está falando, das mães, dos cuidados com criança, é o trabalho reprodutivo. Então, ele é um outro fenômeno. É o fenômeno invisível. Que, inclusive, te tira do mercado. Não é tão invisível. Tem a PNAD... A própria PNAD, né, anualmente, ela faz essa investigação, por isso que a gente sabe a quantidade de horas que mulheres dedicam ao trabalho reprodutivo, ao cuidado com pessoas, aos afazeres domésticos, ao cuidado com idosos, né? Ele não é invisível, mas ele não é adicionado às métricas de, digamos assim, valorização ou precificação da atividade econômica. Né? Deveria ser, inclusive. E tem países, por exemplo, a Argentina, ela passou, já tem alguns anos, uma legislação que aposenta donas de casa. Conta como trabalho, no né? Brasil, exatamente. E né? É óbvio. Mas é trabalho reprodutivo. Né? A gente está pensando aqui no trabalho produtivo, né? Nesse trabalho da atividade econômica objetiva. Porque, enfim... Aí você vai pensar que a atividade do trabalho reprodutivo, das donas de casa, das mães, etc., ele não é objetivo, é subjetivo, mas não existiria nem sociedade. Mas essas mulheres, né? Então, entram na conta de desempregado? Não, porque desempregado é quem não trabalhou e procurou. Como elas não trabalham e não procuram trabalho... Não, mas se ela faz bolo, ela trabalha, ela tem uma ocupação. Não, tudo bem, essa que eu dei exemplo, mas uma dona de casa que não faça bolo, que trabalhe, né, que tenha como função, sei lá, unicamente o cuidado com a casa e com os filhos. Ela não é desempregada porque ela não procurou trabalho. Não, mas ela vai ser não economicamente ativa. Ah, tá. Não está disponível para o mercado de trabalho. Entendi. Queria entender como é que ela entrava dentro dessa pesquisa quando o contexto é mercado de trabalho. Estou abrindo aqui o quadro sintético, que tem exatamente esses numerinhos. E o desalentado? O desalentado é outra coisa. O desalentado, ele também está no campo da subutilização, porque ele é alguém que gostaria de trabalhar, mas ele desistiu de procurar trabalho. Não trabalha, gostaria de trabalhar, mas não está procurando, porque, de modo geral, as condições do mercado não o incorporam. Aí ele desiste de procurar trabalho, por isso o nome é desalento. Então ele volta para o mercado quando a economia dá melhores sinais. Ou quando ele consegue, por exemplo, fazer um curso, mudar de área. Tem muita gente assim, que perdeu o emprego. Tenho certeza que a gente, infelizmente, conhece gente assim, que fala: meu marido, meu filho, minha sobrinha, minha tia, está desempregada há 3 anos. Entendeu? É alguém que, salvo os casos em que ele faz um bico ou outro, que não é uma pessoa desempregada. Mas tem gente que desistiu, e é o fenômeno mais desolador, né, do mercado de trabalho, porque é alguém que esbarrou em tantos obstáculos que ele desistiu de procurar. E aí é uma força de trabalho que está por ser recuperada, né, digamos assim. E qual o perfil do desalentado, gente? Porque você tem que ter uma estrutura para te sustentar, né, também. Muitas vezes é jovem. Alguém com baixa escolaridade, pode ser um neném, pode ser alguém que tentou tanto e aí agora se dedica aos afazeres domésticos, não sei o quê, porque outras pessoas da família estão trabalhando. Tá vendo? Na força de trabalho tem os ocupados e os desocupados. Isso que você perguntou sobre, por exemplo, a dona de casa, pura e simplesmente, é um contingente fora da força de trabalho. Ela não está disputando o mercado de trabalho. Ela é, com aspas, né, dólar, né? E é um número expressivo, tá? Na força de trabalho, nós temos 109 milhões de brasileiros, fora da força de trabalho, 66 milhões de brasileiros. Gente. Agora, isso aqui também não necessariamente é um mau resultado, né? Por exemplo, você pode ter jovens estudando, não trabalha, não procurou emprego, mas está na universidade, está fazendo curso técnico, entendeu? Dependendo da faixa etária, dependendo do nível de escolaridade, é boa notícia, né? O neném é ruim por quê? Porque ele não está estudando, não está nem se estuda, preparando nem para entrar trabalha. na força de trabalho, nem trabalha.
Mas muitas vezes esse neném, que nem estuda nem trabalha, é, por exemplo, uma adolescente que teve filho, não tem com quem deixar o filho, a escola não tem estrutura para recebê-la com um bebê no colo, e ela sai da força de trabalho, sai da escola, tem uma correlação entre gestação e evasão escolar, gestação na adolescência, sobretudo, e evasão escolar, sai da escola e fica em casa, cuidando de filho, cuidando de uma avó, né, eventualmente, doente, cuidando da casa. Assume as atividades reprodutivas. Voltando aqui para a vaca fria, porque virou uma aula sobre né, posição na ocupação. Aí tem empregado, setor privado, trabalhador doméstico, setor público com carteira, sem carteira, militar, também trabalhador doméstico com e sem carteira, também trabalhador do setor privado com e sem carteira, empregador e conta própria com CNPJ ou sem, e o trabalhador familiar auxiliar, que é muito interessante, porque você falou do caso da mãe que faz bolo. Eu acho a economia fascinante por isso. Você tem uma definição para qualquer coisa. Você falou da mulher que faz bolo. O filho que vai entregar o bolo que ela fez, ele é um trabalhador auxiliar em negócio familiar. Se ele não ganhar salário, ou se ele ganha, entendeu? Ele trabalhou, ele está com uma atividade objetiva. Foi lá entregar o bolo, o salgadinho que a mãe fez, ou que a tia costurou, e ele foi lá levar a costura e tudo mais. Mas ele não é um empregado, porque o empregado é quando você tem uma pessoa que paga um salário para o outro. Então é bem interessante isso, a conceituação, né, que eu acho que a gente um pouco esgotou. Deixa eu ver se a gente esgotou. Não, já falei da ocupadas, subocupados, por insuficiência de horas, já falei. Aí tem um fenômeno do fora da força de trabalho, mas na força de trabalho potencial, que é quem? Quem gostaria de trabalhar e não está procurando momentaneamente por alguma questão. Por exemplo, engravidei, não vou procurar emprego agora, ou fiquei doente, quebrei uma perna, sabe? Estou doente, ou estou cuidando de alguém. Você está disponível para trabalhar, mas naquele período específico não está, por algum motivo. E os desalentados, que é aquele que eu mencionei, que é um fenômeno muito grave, muito desolador, que é o do que desistiu de procurar trabalho. Mas não era uma coluna não era um episódio sobre a conceituação do mercado de trabalho, embora tenhamos feito. Mas é porque eu acho que às vezes isso fica confuso. Acho que valeu a explicação. Mas então vamos para o menor patamar do desemprego, que essa foi a grande notícia. Não, fica confuso, e as pessoas... É bom que os angúleros, os brasileiros, né, as pessoas saibam que há uma produção estatística que identifica cada fenômeno do mercado de trabalho, porque cada questão dessa envolve uma determinada solução. Né? O sem carteira é uma questão, o conta própria sem CNPJ é outra questão, o empregador sem CNPJ é outra questão. Né? O trabalho com carteira, o desalentado, a pessoa que força de trabalho potencial, porque pode ser, por exemplo, teve filho, o filho ficou doente, né? Naquela semana você não procurou trabalho, mas você gostaria de trabalhar. Cada um tem um fenômeno e uma potencial política pública. Mas o interessante é que o mercado de trabalho está vivendo um momento muito, muito positivo. Quer dizer, você mencionou a taxa de desocupação, o desemprego, ou seja, quem não trabalhou e procurou trabalho, 7,5 milhões de pessoas aproximadamente, 6,9%, que é a menor taxa para um segundo trimestre do ano desde 2014. Então, há 10 anos, o desemprego não era tão baixo, ou seja, tinha tão poucas pessoas procurando trabalho, sem trabalhar, do que nesse segundo trimestre. E isso é uma proxy de uma economia que está aquecida. Né? E o IBGE, inclusive, chamou atenção para o fato de vários setores, né,
estão com ocupação em alta. O comércio, a administração pública, atividades de informação, comunicação, serviços básicos, né, que estão muito relacionados a isso, né, tanto na administração pública quanto no comércio. Você tem vários níveis, né? Na administração pública você pode ter de médico, professor, enfermeiro, técnico de enfermagem, cozinha das escolas, enfim. E esse é um período que se relaciona muito com educação, com saúde, claro que se relaciona em alguma medida também com o ano eleitoral, né? Especialmente nos municípios, prefeitos querendo mostrar serviço e tudo mais. Menor taxa de desemprego, então, em uma década. Mas não é só isso, né? O nível da ocupação, quer dizer, o total de pessoas que estão ocupadas, que estão com trabalho, também é o maior da série histórica. A série histórica dessa pesquisa é de 2012 e são mais de 101 milhões, quase 102 milhões de pessoas ocupadas. O nível de ocupação, que é o percentual de quem está trabalhando em relação a quem tem idade para trabalhar, está quase chegando em 58%. É o maior nível desde 2015. E o total de população ocupada é recorde da série histórica. A população subutilizada também caiu muito, e isso é meio óbvio. Se você tem o desemprego caindo, a ocupação subindo, óbvio que a subutilização ela também vai diminuir. E aí, no número de empregados também, empregados com carteira de trabalho no setor privado, recorde da série histórica, mais de 38 milhões de brasileiros trabalhando com carteira assinada. O sem carteira assinada também é recorde da série histórica, é uma proxy também de atividade econômica. Muita gente começa a ser absorvido sem carteira e potencialmente pode ter a carteira assinada ou aparecer, a partir dessa experiência, um emprego de melhor qualidade com carteira assinada, formalizado. O número de trabalhadores conta própria está estável, então não é recorde, o que pode identificar, sugerir que tem gente que estava na informalidade no conta própria conseguindo trabalho para ser empregado, e aí é uma boa reflexão sobre em que medida o trabalhador hoje ainda ambiciona a carteira assinada, a formalização, ou ele foi tornado empreendedor, conta própria, autônomo, por necessidade, porque não tinha outra via, e quando aparece uma oportunidade de se tornar empregado, ele larga aquilo, né? Porque a gente também precisa pensar no conta própria, eventualmente até no empregador sem CNPJ, ele pode ser só alguém que está ali no mercado desse jeito improvisado, ou independente, ou autônomo, enquanto espera uma possibilidade de um emprego formal, né? Não é o desejo dele. Então, isso também é importante, né? Muita gente analisa o mercado de trabalho sob essa ótica do é por necessidade, é por vocação ou é por oportunidade. Isso é uma coisa... Digamos, todo mundo começou a fazer festa junina, sei lá, em junho. Aí alguém fala, pô, peraí, eu sei fazer enfeite, sei cozinhar isso, não sei o quê. Você faz iguarias de festa junina, uma oportunidade de empreender ali naquele período. Não necessariamente você é uma empreendedora vocacionada, interessada nisso. Isso é uma conversa muito frequente entre mães também que empreendem, que acabaram empreendendo porque eram do mercado, né, formal, tiraram licença maternidade, aí ou foram demitidas, né, na volta da licença maternidade, ou chegou naquele momento e viu que não estava pronta, não tinha condições de voltar a trabalhar com um filho tão pequeno, desistiram, sair do mercado formal e foram empreender para se sustentar, porque era um trabalho mais flexível, que era possível encaixar a rotina de um filho pequeno, ou então por necessidade, né, quando foram... os dois jeitos da necessidade, né? Uma necessidade emocional de você
não se desvincular do seu filho ainda naquele momento em que ele é muito pequeno, e a outra uma necessidade por ter sido demitida numa volta de uma licença. Então as mães falam muito isso, de como as mães empreendedoras, muitas vezes, aquilo não passa pelo sonho, por um projeto estruturado, né, de empreender, por algo que foi gestado ali, cuidado, com investimento, com planejamento. É um empreendimento no susto, na emergência, na necessidade, e que traz muitos percalços, muitos erros, muito prejuízo, né, por você não ter muito conhecimento daquilo, não ter esse planejamento, muita dificuldade nesse processo, muita falta de apoio, né, nesse meio tempo. Então, tem uma dificuldade. A gente acha que todo mundo que empreende é porque, não, meu sonho é não ter chefe, ter uma rotina flexível, mas nem todo mundo, né, definitivamente. Uhum. Isso não está posto para todo mundo. E também é um outro fenômeno, porque eventualmente você começa desse jeito, até meio improvisado, por necessidade, e descobre um nicho, Sim. descobre uma avenida de possibilidades. E aí, o que precisava ter? Acesso a crédito, acesso a mercado, apoio, né? Apoio técnico para estruturar isso, para fazer um plano de negócios e eventualmente prosperar. Tenho falado muito em palestra sobre essa dimensão, até de um empreendedorismo ou de uma atuação no mercado de trabalho que te mantém no precário, quando eventualmente há ideias formidáveis que podiam levar esses empreendedores, homens, mulheres, favelados, periféricos, para a prosperidade e não levam. Porque ninguém olha para essas pessoas com a lente de um potencial industrial, de um potencial grande empresário. Aliás, assim, essas palavras, inclusive, elas estão muito relacionadas ao gênero masculino, né? Então, mulheres têm muito mais dificuldade em se afirmar, né, nessa direção. Mas são fenômenos, né, do mercado de trabalho que precisam ser tratados de forma fatiada. Então, falei desses bons números e acrescentaria também os dados sobre rendimento, que também tem aumentado. O rendimento médio mensal passa de R$3.000. Deixa eu ver o número preciso, o que eles chamam de rendimento habitualmente recebido de todos os trabalhos. 3.214, teve um aumento de mais de 1,8% em relação ao trimestre anterior, quase 2%, e de 5,8%, quase 6% em relação ao mesmo trimestre, ou seja, ao segundo trimestre de 2023. As categorias que tiveram maior aumento de rendimento foram os com carteira, quase 9%, militar, empregados do setor privado na faixa de 4%, trabalhador doméstico desvalorizado, 1,6% em relação ao ano passado. Setor público também está com um aumento de mais de 8%, setor público com carteira, empregadores e conta própria na faixa de 7%. Isso tem muito a ver com a economia do setor de serviços, que está, de fato, mais aquecida. E o último dado que eu queria compartilhar, que é o dado da massa de rendimentos. No ano passado, um ano atrás, a massa total, quer dizer, a soma dos rendimentos desse conjunto de trabalhadores, de pessoas ocupadas, estava em 295 bilhões. Nesse ano, abril, junho de 2024, mais de 322 bilhões. É um número recorde, é um aumento de quase 10% em um ano, 9,2%. E isso é o que sugere um aquecimento, um impulso à atividade econômica. Tem a ver com o salário mínimo, né, que aumentou significativamente pela volta da correção acima da inflação, e isso é uma proxy, obviamente, de consumo, porque quando você tem a massa de rendimentos impulsionada, anabolizada, alimentada, ela tende a se transformar em consumo. Comércio, serviços, indústria, né, de produtos industriais, e, obviamente, pode ativar emprego, produção e emprego, né, seja com a expansão dos investimentos, é o que é desejável. Então, é um ciclo interessante da economia,
de recuperação do mercado de trabalho. E essa taxa de desemprego de 6,9, que é um pouco assim, um número de referência que a gente consegue comparar o mercado de trabalho brasileiro com o mercado de trabalho americano, que lá é de pleno emprego. Dizem até que a taxa nos Estados Unidos, a taxa entre 3% e 4% é considerada pleno emprego. Você nunca vai ter nenhum desempregado. Inclusive porque tem gente que pede demissão para assumir outro trabalho, para procurar outro trabalho. Você vai ter sempre um contingente de desempregados numa economia. Mas há quem acredite que a taxa de pleno emprego no Brasil, ela pode ser aí nessa faixa de 6%. Ela não seria tão baixa quanto dos Estados Unidos ou de economias mais ricas, mais desenvolvidas. E ela, em alguma medida, para terminar, preocupa, no caso de autoridade monetária, o Banco Central, porque como ela é um indicador de atividade econômica, quando você tem desemprego baixo, salário subindo, né, massa de rendimentos em alta, você tende a ter consumo, e se aumenta o consumo, você pode ter inflação, reajuste de preço, né? Você incentiva reajuste de preço. Então também tem esse debate nesse momento na economia brasileira sobre a atividade econômica está aquecida e a indústria subiu mais de 4% no mês de junho. Então a atividade está aquecida, o desemprego está baixo e a inflação está se descolando, se desancorando, se afastando, as previsões de inflação estão se afastando da meta que é de 3%, com 1,5% para cima ou para baixo, então podendo chegar a 4,5%. O que o Banco Central precisa pensar é em que medida vale a pena aumentar a taxa de juros, né, numa economia que ficou tanto tempo debilitada, no mercado de trabalho que ficou tanto tempo debilitado, e se essa taxa de juros, em sendo alterada, ela efetivamente terá impacto sobre a inflação, dependendo de qual é o motivo que os preços estão subindo. Por exemplo, o dólar está subindo pra caramba, nem me fale, né, em razão de condições internacionais, em razão também de alguma desconfiança com a condução da economia, sobretudo a questão fiscal. O petróleo está subindo muito, por exemplo, essa semana voltou a subir em razão da tensão, de novo, né, da nova onda de tensão, de preocupação no Oriente Médio. Ora, não vai adiantar muito pensar em subir juros se está subindo não porque tem uma demanda exagerada por combustível no Brasil, mas sim porque tem condições internacionais adversas, né? Saiu um relatório de um banco chamando atenção para o peso, para o impacto do aumento do cigarro. O governo autorizou, né, um aumento do preço mínimo do cigarro, acho que de 5 para 6,50, e um aumento do IPI que incide sobre cada maço de 1,50 para 2,25. Um entra em vigor em setembro, o outro em novembro. E isso resultaria num aumento, num impacto, em sendo totalmente repassado, de 0,13 ponto percentual no IPCA, que é o índice da meta de inflação. Aí, uma determinada instituição que está trabalhando com inflação de 4,5%, a inflação, então, com esse 0,13, passaria a 4,6%, 4,7%. Logo, o Banco Central tem que subir o juro. Gente, não vai adiantar subir o juro, porque vai ultrapassar 0,13 em razão do reajuste específico do preço do maço de cigarro. Quer dizer, a economia inteira vai apanhar. Porque resolveram taxar o cigarro. O governo autorizou o aumento do cigarro de quem fuma. Isso é uma doideira, né? Numa meta que agora é contínua, que não tem nem que terminar no dezembro nesse nível. Então, eu queria trazer esse assunto porque acho que ele permite algumas reflexões, seja do ponto de vista de nos inserirmos no debate econômico e inclusive de política monetária, seja de a gente pensar nos nossos próprios, na nossa própria inserção no mercado de trabalho, né? Qual é a qualidade de inserção que se tem e que se almeja, né? E em que medida você vai agir individual, familiar ou coletivamente, né, para pressionar por ações que interfiram, que movam, né, essa possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Então, assim, se tem mais gente com
emprego com carteira assinada numa casa, os adultos e tal. Não vale a pena tirar um jovem de um mercado de trabalho precário para ele estar estudando, fazendo um curso de idioma, por exemplo, para se inserir de uma forma melhor logo adiante. Então, assim, conhecer esses fenômenos, eu acho que nos ajudam muito a tomar decisões, seja do campo individual, né, pessoal, familiar, seja no campo das escolhas políticas, né? Lacrou, Flaviol. Agora que a gente já falou de coisa séria... Viva o IBGE, Viva o né? IBGE. Nós estamos sempre aqui a ala de defesa do IBGE, das pesquisas, do censo, vocês sabem disso. Agora que já falamos de coisa séria, vamos falar de coisa mais séria ainda. Jogos Olímpicos. Vamos que vamos. Gente, não dá para começar esse bloco essa semana sem comentar a emoção que foi a vitória do Brasil na ginástica artística por equipe, medalha de bronze. Eu estava assistindo, minha mãe pegou um voo na hora, né, da decisão, ou essa você assistiu? Não, você pegou o voo na individual geral, né, na hora do individual geral. Mas essa eu estava no ar, no pois estúdio. É. Gente, foi muito emocionante, porque foi decidido na última nota, né, das italianas. E uma medalha histórica, e acho que foi especialmente emocionante, porque os nossos emissoras, né, que estão transmitindo, têm ginastas que pavimentaram esse caminho. É verdade. Né? Então, a gente tem a Daiane na Globo, a Daniela Hipólito no Sport TV, na Cazé TV tá a Laís Souza. Então, elas eram equipe junto com a Jade, né? A Jade era a mais nova quando eram elas 4. E a Jade, ano passado, na última Olimpíada em Tóquio, né, ela se lesionou, teve vários embates também com a Confederação de Ginástica, foi meio boicotada também, não foi para Tóquio. Comentou as medalhas da Rebeca no Sport TV junto com a Daiane. E aí tem uma imagem muito emocionante de quando a Rebeca ganha, que elas choram, se abraçam na cabine, né, de transmissão. E todo mundo já dava a Jade como uma ginasta aposentada. E ela voltou. Ela que teve, né, momentos olímpicos de queda, né, em aparelho, de se desestabilizar muito emocionalmente, não foi para Tóquio, e ter voltado e ter conquistado essa medalha já como uma veterana, né, que já foi numa posição de liderança, de alguém com experiência em Olimpíada, para dar uma estabilidade emocional e uma blindagem também para as meninas mais novas, foi muito... Eu acho a coisa mais emocionante dessa vitória por equipe foi ver a Jade, a emoção dela de finalmente ter conseguido conquistar essa medalha, né? Porque as outras meninas são mais novas, né? A Júlia, na primeira Olimpíada dela, teve um desempenho incrível na trave, também foi um destaque da classificatória. Mas ter a Jade ali como essa líder da equipe, finalmente conquistando essa medalha que aquela equipe, né? Aquele Dream Team que a gente acompanhou nos anos anteriores, né? Daiane, Laís, Jade e Daniele não conseguiram, mas que foram históricas, né, para a ginástica. É aquele efeito Mandela. Essa semana todo mundo comentou, mas como assim a Daiane não tem medalha olímpica? E não tem, mas na nossa cabeça isso não entra na nossa cabeça, porque o duplo twist escarpado virou uma expressão idiomática, faz parte da identidade brasileira, né? E o Diego Hipólito também comentando na Globo, também emocionadíssimo. Inclusive eu tenho adorado as narrações dele, explicando muito bem os movimentos, com muita cadência, super sério, e a necessidade, as obrigatoriedades de cada aparelho. Mas olha, eu acho que esse foi o combo assim, mais emocionante da semana, porque além de ter uma medalha inédita, histórica, muito sonhada para o Brasil, poder ter os comentários e a emoção dessas meninas que pavimentaram esse caminho, e a Jade ali fazendo esse elo entre essas duas gerações, né? Acho que oficialmente passando o bastão para essa geração e fechando com chave de ouro esse ciclo que foi muito bem cumprido. E eu acho que fora isso, que foi muito emocionante na ginástica, eu falei aqui, né? A ansiedade que eu tava de ver a Simone, como o documentário dela
foi muito interessante, que eu amei. Vai ter um terceiro episódio, né? Terceiro episódio, a protagonista é a Rebeca, né? Porque esse desfecho. Ela não largava o anjo da guarda da Rebeca. Até comentei isso no Twitter. Toda hora fazia um aparelho, ela ia lá falar com a Rebeca, cumprimentar a Rebeca. E só a câmerazinha da Netflix pegando ela. Só a gravação, gravando pro documentário. Tudo lá, não, porque a Rebeca me deu medo. Porque eu fiquei nervosa com a Rebeca. E, de fato, a Rebeca é a única ginasta que ameaça um pouco, né, a Simone. Que gente, assim, eu acho que desde o início estava muito claro. E o próprio Chico, a Simone, né? Tá no Olimpo, mas se ela errar... Se ela errar, a Rebeca é a única a Rebeca não que erra. É capaz de tirar a medalha dela. E o Chico, treinador da ginástica, né, feminina, ele deu essa entrevista na classificatória. Ele falou, a Rebeca está disputando a prata. Ela só tem chance se a Simone errar. Isso é matemática. A Simone tem um grau de dificuldade dos exercícios que ela faz muito mais alto. Então, mesmo se a Rebeca gabaritar, se a Simone for bem, ela não chega. Tem um teto, né? É 10 de execução e o grau de dificuldade. Então, para a Rebeca conseguir o ouro, a Simone ia ter que errar muito. E a grande expectativa era, depois desse burnout, né, que ela teve em Tóquio, que ela desistiu, e ela voltando dando a volta por cima, twister, né? Esse twister que ela teve, mas que colapsou, né, completamente, assim, desmoronou toda a carreira. Depois das pós-Olimpíadas, ela falou que ficou muito deprimida. Mas essa volta por cima dela, a grande questão ela voltou, ela tá indo, ela é a Simone Biles e todo mundo espera que ela vá muito bem. Como é que ela vai lidar com essa pressão? E lidou maravilhosamente. Assim, ela foi muito bem. Muito preparada, gente. E assim, e ela tem, evidência... Eu acho que o mais incrível, já vou passar para você, que a gente acha que falar que a Rebeca tá disputando a prata é minimizar a Rebeca. De jeito nenhum, porque ela disputa a prata com uma pessoa, foi o que a galera comentou, na nossa vez, a atleta adversária direta é o Robocop, é uma coisa que não existe. É tipo você jogar com o Pelé, com a seleção de 70. Porque a Simone, né, tem o investimento, a oportunidade, a disciplina, e ela tem o físico perfeito para o esporte. Porque ela tem 1,42 m. Então, assim, a Rebeca tem 1,55 m, são 10 centímetros que fazem total diferença. Na leveza da Simone, quanto ela consegue ir alto, e exatamente porque ela consegue ir muito alto, ela consegue fazer saltos muito difíceis, porque ela tem um tempo do quanto ela sobe, ela tem um tempo muito maior da descida. Ela tem uma força, né? Porque ela se impulsiona. Então, assim, e a Daiane era tão uma questão física, fisiológica, que não tem solução. É tipo o Michael Phelps, é uma envergadura que não existe igual. Não é só você ter um físico gigante, não é só você ter um investimento, oportunidade e disciplina. Esses atletas são a combinação dessas coisas. Não tem o que fazer. É o Bolt, o Michael Phelps, a Simone Biles, o Pelé. O Pelé tinha a anatomia física perfeita e uma inteligência sobre o ofício, né, de tomada de decisão absolutamente Então, assim, única. Se não existisse a Simone Biles, que é uma coisa que existe uma vez a cada 100 anos, como nunca existiu, ela já é a maior ginasta de todos os tempos, como Michael Phelps até hoje é o maior nadador de todos os tempos, maior medalhista, Se essa pessoa, que só existe uma a cada centênio, não existisse nesse momento, a Rebeca ia ganhar tudo. Porque ela também é muito melhor, né? Ela ficou 1 ponto à frente no individual geral da outra americana, e a Simone 1 ponto à frente da Rebeca, 1 ponto e uns quebrados. Então, não foi uma diferença tirada no fino. E na final do salto também. É uma diferença que a Rebeca também tem em relação... Ela ficou a 0,4 da Simone e a meio da terceira, do bronze. Então a Rebeca é espetacular, mas é isso. Ela deu, de uma certa forma, a sorte, né, de ter como uma adversária direta a Simone, uma adversária, uma inspiração. Gente, é muito incrível a gente poder testemunhar uma atleta desse tamanho.
né, acontecendo. Como foi, quem lembra como era ver o Michael Phelps nadando, né? Como era ver o Bolt correndo. Pô, isso é um espetáculo que acontece, eu vi também. Que acontece uma vez a cada, 50 anos. Então é um privilégio pra gente ver a Simone Biles, ver essa competição das duas, que é realmente muito acirrada. E se não existisse a Simone, ou se a Simone de fato se aposentar agora, não tem pra ninguém. A Rebeca vai ganhar tudo. Simone, você já fez tudo que você podia, querida. Agora, tchau. Deixa pra gente. Queria trazer outras camadas aí de lições, de aprendizagem com essa dupla, mas com esses jogos, né? Primeiro, e nada trivial, esse pódio com duas mulheres negras, né? A ginástica olímpica, na época, né, olímpica, e hoje chamada de ginástica artística, era profundamente racista, né? Acreditava, né, na supremacia, na superioridade de pessoas brancas, a ponto de dizer que meninas negras jamais teriam carreira bem-sucedida nesse esporte, porque os ossos são muito pesados, elas não tinham leveza. Então, assim, gente, sabe, é comparável ao episódio do Owen nas Olimpíadas lá de Berlim, né? Quando ele vence na cara de Hitler a corrida, quando ele é o mais veloz do mundo, em plena Alemanha nazista. Com os Estados Unidos da segregação, que é bem impressionante, né, essa situação. É muito forte para quem descartou, desprezou pessoas negras, meninas negras, na ginástica artística. Então foi assim também muito significativo de assistir a Simone no topo, a Rebeca na prata, e no documentário que a Isabela mencionou da Simone Biles, ela até fala, né, o pódio no Mundial, né, um pódio só de jovens negras, de mulheres negras, o quanto isso é significativo, inspirador. A Simone tem uma trajetória... Eu quero só fazer um PS racial dentro do pódio do individual geral, porque quem ganhou o terceiro lugar foi a Sunisa Lee, que é uma Asian American. Ela é uma descendente, a mãe dela é refugiada da Guerra Civil de Laos, de uma etnia chamada Hmong, eu não sei como é que fala, porque é HM, eu não sei como é que pronuncia isso, que é um povo indígena originário, né, da Ásia, e a mãe dela foi para os Estados Unidos refugiada, acho que nos anos 70, da Guerra Civil de Laos. Então, ela é uma mulher Asian American, e foi a primeira descendente, né, a primeira Asian American mulher a ganhar um individual geral também nas Olimpíadas. A primeira descendente, primeira mulher também asiática a ganhar uma medalha de individual geral nas Olimpíadas. Então, foi um pódio todo não branco, né? Eu acho que isso é algo sempre a se comemorar. E num debate, né, num momento político nos Estados Unidos, que essa questão de raça tem sido absolutamente tratada, né? O Trump, inclusive, já está jogando a carta, né, do racismo contra a Kamala Harris, né? Questionando, inclusive, a afrodescendência, a negritude dela. Deixa eu lembrar aqui do Jesse Owens. Ele participou dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, ganhou 4 medalhas de ouro nos 100, nos 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4 por 100. Foi o primeiro atleta a vencer 4 ouros em uma Olimpíada, e um homem negro na Alemanha de Hitler. Eu acho que esse pódio, ele se aproxima disso, né? Num mundo de crescente intolerância, de crescente ambiente de supremacia, de muita xenofobia a partir desse campo da extrema-direita. Então tem significados simbólicos. A Simone Biles, pela capacidade de superação, o empenho no retorno,
E a coragem de ter exposto, já na época, não foi agora que a gente soube que ela teve um problema de saúde mental e desistiu dos Jogos de Tóquio. Já na época, e muita gente não compreendeu, ela foi muito ofendida, nos Estados Unidos, inclusive. Não tem essa, nunca teve essa, que papo é esse de saúde mental, né? As pessoas queriam medalha, ela foi xingada, ofendida, desqualificada. E essa capacidade de superação, que não é nem a primeira, né? Porque a Simone Biles vem de uma história de vida também, infelizmente, bastante típica, né? De pessoas negras. Pobre, ela tinha pais dependentes químicos e foi parar em orfanato, né? Viveu em orfanato, até que o avô materno e a mulher dele conseguiram, por decisão judicial, adotá-la, ela e a irmã, e aí essa família foi efetivamente a família dela, de acolhida. Ela chama esse suposto avô, né, de pai, e essa suposta avó de mãe. Então os pais dela são esses, mas ela enfrentou desafios, né, e muito sofrimento na infância. A Rebeca também vem, né, de periferia, de família pobre. Foi apresentada a ginástica por uma tia que viu um projeto social de ginástica. E acho que isso nos leva a pensar, né, a quantidade de ouro que está por aí, nas quebradas, nas periferias, nos orfanatos, por falta de oportunidade, por falta de política pública, por falta de estrutura familiar, de dignidade, né, de sobrevivência, estão com um potencial muito aquém ou absolutamente desconhecido, e não só no esporte, né, em qualquer... O Arden gosta de falar assim, se a cura do câncer tiver que ser gestada, né, ou uma ideia muito simplória, mas que carrega essa carga dramática. Um jovem vítima do extermínio da população negra, né, no Brasil, se ele tivesse predestinado a ser o cientista da cura do câncer, não vai ser porque tomou tiro, né, bala perdida, ou essas balas que sempre encontram a quantidade de possibilidades que a gente aniquila, né? Exatamente, a gente mata o futuro. Mata, né? objetivamente e subjetivamente, né, também. Exatamente, por falta de oportunidade e por homicídio mesmo. Então, assim, interessante essa trajetória de vida que se assemelha à de tantos brasileiros e brasileiras, e de tantas americanas e americanos e mundo afora, o que elas encarnam nesse pódio. E, particularmente, em relação ao time da ginástica brasileira que ganhou essa medalha de bronze, que me comove profundamente pela diversidade racial delas e pela convivência intergeracional. Não é trivial você ter nessa equipe vencedora, numa ponta, uma atleta de 18 anos e na outra ponta, uma atleta de 33 anos. Experiente, com espírito de liderança, de acolhimento, de maturidade, e ainda faz o colã ainda é designer de moda. Os colãs, sabe? O papel da Jade, absolutamente fundamental. E, em verdade, ali estavam 3 gerações, porque a Jade é de uma geração anterior, a Lohane, a Flavinha Saraiva, outra demonstração de seguir adiante, fazer com alegria o ofício. Ela riu dela gente, mesmo. Ela é incrível. Ela é muito maravilhosa. E eu acho que essa Olimpíada foi ela mais teve muito concentrada e muito leve, porque na final por equipe em que ela se machucou, ela poderia ter se desconcentrado completamente. Né? Ela estava com o supercílio aberto, devia estar com dor, incomodada, vendo tudo esquisito, né? Com o olho inchado. E estava muito concentrada. E eu acho que em outras Olimpíadas, quando ela era mais nova, que ela era a grande promessa, a grande estrela, que tinha muita expectativa, né, na Flavinha, eu acho que ela sentiu mais essa pressão, e nessa ela foi muito mais estável, né?
foi muito mais focada e centrada nessa final do individual geral, por equipe, quando ela ficou muito pressionada ali depois de se machucar. E no individual geral, que ela já sabia também que ia ser difícil ela chegar num pódio, apesar de ter muita chance, ela se classificou em 10º, e que ela viu que ela cometeu um deslize, que ela já tinha tido uma nota prejudicada, ela se divertiu. Né? Ela caiu no solo, terminou sorrindo. Depois no salto, Não, depois ela falou, ela deu entrevista e falou assim, não, quando eu vi que eu passei bem pela trave e tal, o salto, não sei o quê, eu acho que ela não teve uma nota boa, não sei se foi nas paralelas, né, nas assimétricas. Enfim, e aí ela falou, não, solo me aguarde. E ele me aguardou, caí de cara. Não, então assim, leve. Ela falou isso, sabe, gente, realizada ofício, de estar alegria. Ali. Foi muito incrível. Alegria, né? No ofício. E Jade deu uma entrevista muito madura e muito comovente sobre essa busca, né, do reencontro com a alegria do ofício. Ela falou no dia da medalha de bronze, acho que foi a Daiane que perguntou a ela, no Savá, que é um ótimo programa, o Rizek aqui no Brasil, e o Marcelo Barreto lá de Paris. E a Daiane perguntou a ela, como é que foi isso, com a sua volta, né? Não competiu em Tóquio e tal. E aí ela disse, me emocionou muito, gente, vai me dando vontade de chorar, porque ela falou assim, eu comecei a pensar o que me fez gostar de ser ginasta, querer ser ginasta. Comecei a pensar como eu ficava alegre quando eu conseguia completar um salto, e eu tinha perdido tudo isso. Então, assim, a beleza de você recuperar essa alegria com o ofício, aos 33 anos, que para uma ginasta é uma idade, sei lá, seja o equivalente a 70 anos de um trabalhador convencional, é muito bonito, é muito bonito. E você vê a diferença, aí, né? Porque a Jade, Nossa, ela tinha uma expressão muito entristecida. Uma cara de medo, né? A sensação que dava que ela ia começar a chorar a qualquer momento. Você olhava ela estava sempre assustada. Assustada, com uma cara de desesperada, de medo de estar fazendo aquilo. E dessa vez ela muito segura, e muito segura também nesse lugar de apoiar as outras meninas. Então a Flavinha se machucou e ela ficou lá batendo palma, incentivando, e sendo apoio, e acolhendo, e abraçando. Então num papel muito seguro de ser a líder daquela equipe, sabendo que ela não teria mais o desempenho físico das meninas de 20 anos, mas que ela estava ali em outra posição, que era extremamente importante. E você vê a emoção dela e como ela estava muito segura dessa vez nesse papel, em comparação às outras Olimpíadas, em que ela parecia muito amedrontada, muito assustada de estar nessa equipe. Pô, foi muito... Gente, para mim foi a medalha mais emocionante da semana. Foi lindo. E aí eu não consigo não fazer conexões, né, com essa questão da convivência intergeracional. É claro que a gente não está falando de uma pessoa idosa, né, de avó e neto, mas a gente está falando desse compartilhamento de experiências de alguém muito jovem como a Júlia e de alguém madura como a Jade, e no meio essa geração, 27, 26, 24, que tem Rebeca, que tem Flavinha, que tem a Lohane, que experimentou, né, um luto. Em abril, ela perdeu uma irmã com 21 anos de idade e ela sofreu e está sofrendo muito. Mas também deu uma entrevista bonita falando, olha, eu fico triste, eu não conseguia fazer minha mala. Esses sentimentos muito humanos que nos atravessam, seja em derrotas, em tombos, em fraturas, né, que a gente pode interpretar objetiva ou subjetivamente ao longo da trajetória de vida, do luto que ela enfrentou. Ela disse isso. Eu tinha que fazer minha mala para vir para Paris e eu não conseguia fazer minha mala. Liguei para minha mãe, não estou conseguindo. Foi lindo. Aí a mãe falou, olha, você tem que ir, você tem que ter alegria. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você tem que ter alegria no seu ofício. Ela vai estar feliz por você. Vai, se conseguir ir, vai. Se não conseguir ficar, me liga. Também Ai, já tô chorando. Também é generoso pensar isso. Sabe? Vai,
Se não der, se não consigo, me liga e você volta. Tá tudo bem ir e tá tudo bem não querer ficar, né? E aí ela falou, não, vários dias eu choro, eu sinto saudade. Elas eram muito... Se você vê a página do Instagram da Lohane, tem inúmeras fotos com a irmã, vídeo. Elas eram muito próximas, a irmã mais nova. E imagino que foi um negócio absolutamente violento no meio da preparação, 2 meses, um mês e meio loucura, antes de ir para os Jogos. Então, assim, tem uma capacidade de superação, tem uma capacidade de união dessa equipe, com equipe técnica, com psicóloga, com fisioterapeuta, com tudo isso. Mas dessas mulheres, né? E uma forma, ainda assim, alegre, solidária, amorosa de competir, que eu acho que ensina muito. Nossa, o que estão tentando criar uma rivalidade nociva, tóxica, entre Simone Biles e Rebeca, e elas lá se festejando, se cumprimentando. Eu também acho, gente. A Rebeca fazendo dela, sabe? Nem vem. O Washington Post deu uma... Eu até citei na coluna, porque eu escrevi um tanto sobre isso, e o Washington Post fez uma matéria falando da rivalidade, da relação Biles, Rebeca e tal. E a Simone Biles não foi autorizada a dar entrevista, mas a Rebeca deu entrevista. E aí ela contou, cara, que ela já fez várias, né, cirurgias de joelho, acho que são 3 ao todo. E numa delas, a Simone Biles falou para ela, não desiste não, sua ginástica é muito boa, sabe? Não desiste não, insiste. Na 3ª vez que ela se lesionou e teve que operar, o Chico, que a Isabela já citou, o técnico, falou, acho que dessa vez ela não vai. E ela falou, Chico, vou tentar de novo. E quando a Simone Biles... Tanto que a Rebeca já era a grande promessa da Rio 2016 e ela não foi, porque ela se machucou faltando muito pouco. Eu lembro que na Rio 2016 todo mundo falava Rebeca, vem aí, não sei o que, o Brasil tem muita chance com a Rebeca, e ela se machucou, e ela não foi para Rio 2016. E eu acho que ela ou se machucou de novo, ou continuou machucada, e aí o Brasil não classificou por equipe para Tóquio. Em 2020, o feminino Brasil por equipe não foi classificado para Tóquio. A Rebeca se classificou como ginasta. Mas o Brasil feminino não foi, assim como o masculino por equipe não foi esse ano. Então, são muitas reviravoltas. Muitas. Mas ela conta para o Washington Post que a Simone Biles fez esse sinal de incentivo a ela. E quando a Simone Biles teve o problema em Tóquio, a Rebeca falou para ela, vai ficar tudo bem, não desiste. E ela já não pretendia voltar a competir com 27 anos. Ela até fala isso, né? Logo no início do... logo no início do documentário, ela fala que Tóquio seria a última Olimpíada dela, que ela não tinha planos de continuar, mas ela retorna. Eu achei isso tão bonito, gente, sabe? De uma generosidade, né? Tem tanta coisa tão feia no esporte, nessa competição, tudo tão nocivo, né, o ambiente, em tantas vezes. Então, achei também que tem essa lição. E, obviamente, a Daiane, por motivos... Enfim, não vou nem entrar, eu acompanho a Daiane, claro. A Daiane brilhou em 2003, ela era uma grande promessa, né, olímpica. O Diego Hipólito também caiu, né? E veio no Rio 2016 ser coroado, a gente lembra disso. E que também foi super emocionante, porque ele cai 2 Olimpíadas seguidas, e aí todo mundo falava, ele não dá mais, Londres, ele tem que se aposentar, ele vai tirar a chance de alguém, é ridículo ele querer competir, ele não vai ganhar mais nada. E aí, finalmente, também no apagar das luzes, fechando a sua carreira, consegue a medalha. Tem até um vídeo que é esse compilado da primeira queda, da segunda queda, e aí quando ele consegue a medalha que está circulando e viralizando no Twitter, que também é muito emocionante, né? Essa história de superação, de assim. Superação. E a Dai foi também, o caso... né? Não, que eu já ia puxar pro judô. Porque a Rafaela Silva... Não puxa não, peraí. Não puxa não, que eu quero terminar de falar da Daiane, porque a Daiane, quando a Daiane chorou, assim, eu já estava emocionada, mas ver Daiane chorar com aquele bronze, sabe?
me remeteu, e aí sem propaganda do nosso Angu especial, mas me remeteu a Conceição, quando ela sempre diz, não é suficiente ser a primeira, o que eu não posso é ser a única. Então, assim, eu vi uma grandeza, uma generosidade da Daiane, porque eu sei, não vou citar casos, né? E nem é na ginástica, mas eu sei de atletas que torcem para o Brasil não ganhar determinadas competições, porque ele é até aqui o maior campeão, e se o Brasil ganhar mais um campeonato, ele vai sair do radar, sabe? Pô, gente, isso é pequenar demais, né? É coisa de homem, óbvio, né? Essencialmente. Não, porque pode parecer que eu estou falando de alguma mulher e não é o caso. Então, assim, muito bonita aquela lágrima da Daiane, e se você pensa sob essa ótica, né, da primeira, que inspirou tantas, porque a Rebeca se inspirava na Daiane. E quando você vê, você pode ver as 6 de mãos dadas, para ficar numa dimensão bem rasa. Mas assim, a Daiane que treinou com a Jade, que treinou e treina, né? Com Rebeca, com Flavinha, com Lohane, que treina com a Júlia. Então, assim, Tem foto da Jade com a Flavinha criança. Conectadas. Você viu essa foto? Tá viralizando no Twitter, que a Flavinha devia ter uns 8 anos e a Jade já adolescente, tipo, adulta, e elas treinando juntas, a Jade com a Flavinha meio no colo, assim. Então, tipo... São realmente gerações que foram é muito bonito, se carregando. Entendeu? É um bastão que vai sendo passado e todo mundo celebrando. Então, assim, de uma beleza absolutamente avassaladora. E me remete a Conceição quando ela diz isso. Não é sobre ser a primeira. É sobre não desejar ser a única. Quero ver outras. Cadê as outras, né? E isso é incrível. E aí depois vem as outras pretas todas, né? A Rafaela, a Bia, nossa, do judô. Só pra gente contextualizar as idades, a Daiane tem 41, a Jade tem 33, a Flavinha tem 24. Então são realmente, assim, meio que 10 anos em cada uma, né? Então quando a Daiane já era muito foda, a Jade era a caçula, né, da equipe. Aí a Jade ficou adulta, a Flavinha era, né, criança. Flavinha, Rebeca e Lohane estão ali, entre 24 e 27 26, né? Então já eram elas eram crianças, já viam a Jade, né, também como uma líder, né, da equipe. Referência. Saíram várias matérias, né, de ginastas de agora 11, 12, 13 anos, que já são a próxima geração, que já são a aposta para Londres, para estrear em Los Angeles 2028. Londres não, em Los Angeles. Que até uma menina do Flamengo viralizou um vídeo dela. 2 meninas que eu acho que treinam no Flamengo. Uma tem 12 e uma tem 13. Flavinha e Rebeca são do Flamengo. E que são as meninas que são já as apostas, né, para o próximo ciclo olímpico. Então você vê essa renovação acontecendo na ginástica o tempo todo, que é muito bonito. E eu acho que dentro... Você está falando muito da volta por cima, né, dos atletas. Mas a Bia, né, que ganhou no judô, na primeira Olimpíada dela, aos 26 anos, ganhou. Gente, e dedicou para a avó, né, que ela perdeu também, a avó que morreu há pouco 2 tempo. meses também. A Rafaela Silva, que também deu uma volta por cima, né, não competiu em Tóquio porque foi pega num doping. Também foi desacreditada, vai voltar, já tá parada, não vai dar em nada. Pra que levar ela pra Olimpíada? E aí ela perdeu a luta dela, né? Ficou arrasada, foi desclassificada porque bateu com a cabeça no chão. Ganhou a luta dela no judô por equipes e foi sorteada pra fazer a luta final. Gente, olha, eu me acabei nesse judô de hoje. Foi com aquela raiva da Bell Hooks, aquela raiva que a Rafaela tem, né? Uma coisa impressionante, aquele olhar vidrado dela, uma força, uma determinação. Ela pegou a mulher, pá! Tipo assim, minha filha não tem a menor chance de eu sair. Ela já tinha quase quebrado o braço da mulher, né? Porque ela torceu a mulher toda. A mulher terminou a luta segurando o braço. A mulher italiana ainda deu o azar de ser sorteada para lutar de novo com ela, que tipo assim, não tinha a menor chance daquela mulher ganhar. Ela acabou, né, sendo desclassificada pelo mesmo motivo que a Rafaela foi desclassificada.
perdeu a medalha individual, né, porque bateu primeiro com a cabeça no chão. A italiana também foi desclassificada, mas mesmo se não fosse, ela ia ganhar, porque ela estava muito focada. E eu acho que também foi a redenção dela, né, depois de ter ficado fora no doping, depois de ter sido desacreditada, depois de ter sido gongada por muita gente de que não vai levar ela, já racismo, passou, né? muito racismo. De Deus. Olha, gente. Mas, cara, foi também assim, tinha que ser ela, entendeu? Tinha que ser ela a garantir essa medalha de judô. Mas muitos momentos, tem uma atleta que é brasileira, naturalizada em Portugal, do judô também, que perdeu uma luta e deu uma entrevista falando que perdeu o irmão de 7 anos recentemente. A mãe perdeu tudo na enchente do Rio Grande do Sul. Teve uma atleta nossa da natação, se eu não me engano, que falou que passou um ciclo olímpico muito difícil, que teve que fazer mais de uma cirurgia de tirar tumor de ovário, correu o risco de perder o ovário, que foi um ciclo muito difícil. Com 40 dias de cirurgia, ela já estava competindo de novo. Então, assim, as pessoas enfrentam. A Mayra Aguiar, né, nossa lenda também do judô, provavelmente na última Olimpíada medalhista, que ficou arrasada porque perdeu 3 medalhas olímpicas, mas já passou por 8 cirurgias. Então, tipo assim, cara, já entregou o seu corpo pro esporte de um jeito, sabe? Tipo assim, fez tudo o que podia pelo esporte, pelo país, levou seu corpo ao extremo, assim. Então, o Caio, gente, da marcha atlética, que terminou na Rio 2016 em 4º lugar, terminou em 39º em Londres, e agora foi medalha de prata, que deu entrevistas engraçadas, mas também muito emocionantes, de como ele foi xingado, como sofreu preconceito, como foi escrotizado. Porque, tá rebolando, que é isso que tu tá rebolando, seu viadinho, não sei o quê. Sofrendo homofobia sem ser um homem gay, só pelo jeito que ele pratica o esporte, que é da modalidade dele. Gente, é uma loucura isso. É uma coisa inacreditável. E ele falando, a minha mãe, pra mim isso nunca fez sentido, porque minha mãe era marchadora. A mãe dele foi atleta, foi pra Olimpíada já nos anos 80, quase foi, não me lembro agora da história. Não foi, quase foi. Fez marca, mas não conseguiu ir. Mas não foi. Então ele cresceu com a mãe marchadora, sempre marchou, decidiu que ia ser marchador. A mãe é a treinadora dele e botou na cabeça, ficou em 4º, ficou em 39º, voltou pra prata. Também numa vitória super emocionante, entrevistas super emocionantes, inclusive com o João Barreto, que é jornalista, cobre os esportes olímpicos, cobre fora do ciclo os esportes, vai nas competições. O João, que estava com o Caio nos últimos 2, eu acho que no PAN e no Mundial, acompanhou as medalhas do Caio. Praticamente dos únicos jornalistas que acompanharam o Caio também durante esse ciclo olímpico. Agora o João está cobrindo pela Cazé TV. E o João chorando junto com o Caio, entrevistando o Caio. Não, então também muito emocionante, porque os dois são amigos, os dois se conhecem, os dois estão juntos durante esse ciclo inteiro. Muito, muito emocionante também acompanhar essa vitória do Caio. Então, acho que foi uma semana para o Brasil, né, de muitas emoções, assim. Óbvio que a gente, né, perdeu medalhas, enfim, mas eu acho que no fim das contas foram conquistas e marcos muito emocionantes. Gente, que coisa maravilhosa viver uma Olimpíada, acompanhar, a gente ama demais. É muito bom, e assim, e essas injustiças, né, essa história do Caio, e a Flávia Maria também, né? Que ia correr a prova dos 800 metros, que é acusada de abandono parental. Nossa, cada vez que ela viaja para competir, o ex peticiona contra ela, dizendo que é abandono parental. É de uma crueldade, de uma escrotidão. Gente. Né? Fora isso, teve também a atleta Argelina, né? Intersex, que desencadeou uma perseguição, uma transfobia absurda, inclusive com ecos, né, da extrema-direita italiana à extrema-direita brasileira, né, dizendo que era um homem trans, uma atleta do boxe,
porque a atleta italiana abandonou a luta, dizendo que não ia lutar com, todas as aspas, um homem. Ela não é homem, ela tem uma identidade de gênero feminina, tem uma contagem de testosterona acima, que numa determinada competição do Mundial foi considerada acima do limite aceitável, e ela não pôde participar. Foi admitida, reconhecida nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, e houve uma campanha avassaladora de desqualificação, de descriminalização, show de transfobia, né? Inclusive com o senador brasileiro, coisa horrenda, Sérgio Moro, falando disso, e depois sutilmente se retratando. Não sabia que ela não tinha feito mudança de sexo, ele chama desse jeito. Enfim, um negócio absurdo, sabe? Absurdo, absurdo, absurdo. Eu quero ver o nome dela, só pra gente não deixar de... Imane Khelif. Imane Khelif, da Argélia. Isso. Né? Bom, a Bia, que foi lindo. Gente, tá muito bacana. Tá muito bacana de assistir. E o desempenho das mulheres pretas, a gente também tem que considerar, reivindicar, sabe? Quando a oportunidade aparece, quando tem a possibilidade de trilhar esse caminho. E aí eu vou fazer um elo, né, com o nosso Angu de 2 semanas atrás, na semana que ainda iam começar os jogos, né, da semana da abertura, que a gente falava disso, né, das possibilidades de oferecer às crianças, não só o esporte de alto rendimento, mas o esporte, a consciência corporal, mas também essas oportunidades do esporte de alto rendimento. Ai, tá lindo, sabe? Tô assim... Eu amo, gente. Emocionada. E essa semana tem mais, né? O atletismo começando aí. A gente tá gravando no sábado, começou nesses últimos dias. Então agora o atletismo vai torar, que também é muito bom. Bombar, Nessa segunda, eu não sei o que aconteceu, porque... vocês vão estar ouvindo já sabendo o que a Rebeca... que ainda tem final, né, do individual por aparelho. E tem Rebeca, surf. O surf ia ser nesse sábado, foi adiado para segunda. Então é a semifinal com... Semifinal. Medina e Tati. Semifinal. Então, assim, tudo pode acontecer. Vamos ver o que vai rolar no nosso surf também, que é um esporte que eu não assisti muito em Tóquio, mas teve baterias muito emocionantes, né, do Medina. A grande foto das Olimpíadas também foi a foto do Medina. Que já virou um meme maravilhoso. Delicioso. Então, tô adorando também acompanhar o surf. E ainda tem bastante Olimpíada por aí. E tô muito animada. Vamos seguir comentando. Eu tô sempre no Twitter comentando todas as competições. Inclusive, agora que a gente tá gravando, daqui a pouco vai ter Bia Ferreira no boxe. Também na semifinal, nossa grande chance de medalha no boxe. Já tá rolando. Já tá gigante, já tá no 3º round do boxe e a gente aqui, o meu Globoplay que eu liguei, tava tudo atrasado, tudo travado. Então já tá rolando a luta da Bia, vamos encerrar esse episódio torcendo. Na terça-feira, vocês já vão saber se a Bia acabou ganhando a luta ou não. Então é isso, meu Angulers. Boa semana pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. De novo, muito obrigada por lotarem nosso Angu de Grilo ao vivo. Será lindo, maravilhoso, histórico. Esperamos vocês. E um beijo, Flaviol. Um beijo. Agosto, lembrem-se, por favor. E Calada vence. O outro olho, calada vence. E outro olho na Venezuela, né, gente? Tá longe de um desfecho. Semana que vem é muito provável que a gente volte a tratar desse tema, de um papel importante que o Brasil está assumindo, mas tão importante quanto arriscado. Mas a semana que passou foi interessante, né? Com a Argentina, inclusive, recorrendo ao Brasil para assumir sua representação diplomática, posto que Nicolás Maduro expulsou o corpo diplomático de 7 países que se anteciparam em declará-lo derrotado no
na eleição presidencial, a Argentina entre eles, Peru entre eles, e o Brasil assumiu as representações diplomáticas tanto da Argentina quanto do Peru, um pouco sinalizando esse papel de protagonismo na região, na América do Sul. Mas semana que vem a gente volta nesse assunto, com certeza. Boa semana. É isso. Beijos. Bom Dia dos Pais. Domingo bom dia dos Pais. Um beijo especial pro meu genro. Pais de verdade. Feliz Dia dos Pais. Beijo pros pais da minha filha, Paulo Aidano. Beijo pro meu genro, pai maravilhoso, entre outros. E meu cunhado maravilhoso, Paulo Sampaio. Que isso. É quase uma mãe. Um beijo, gente. Valeu.